Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra, um episódio especial para entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam. A gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje, 8 de julho de 2025, o cenário global está bem agitado. Estamos falando de 59 conflitos militares ativos, né? É o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Um recorde bem preocupante. Exatamente. O que a gente está vendo é uma ordem internacional meio que se redesenhando, sabe? Fica mais multipolar, mais fragmentada também. A cooperação global parece estar diminuindo enquanto, as rivalidades só aumentem. Então, antes da gente mergulhar fundo nos detalhes, vamos fazer aquele giro rápido pelos pontos mais quentes. Temos o Oriente Médio ainda fervendo depois daquela guerra Israel-Irã recente. Na Ucrânia, surgem umas denúncias bem sérias sobre uso de armas químicas pela Rússia. Pois é. E, claro, a briga de gigantes entre Estados Unidos e China, principalmente ali em Taiwan e no Mar da China Meridional, que não dá trégua, né? Ok, vamos desembrulhar isso. Começando pelo Oriente Médio. A coisa ficou ainda mais complexa depois daquele conflito direto, né? Os 12 dias entre Israel e Irã em junho. Quais são as novidades por lá? Tem alguma coisa? Olha, o Irã deu uns sinais recentes, ali por volta de 4 de julho, de que talvez topasse voltar às negociações nucleares indiretas com os Estados Unidos. Mas eles querem garantias contra novos ataques. Só que, quase ao mesmo tempo, um vice-ministro iraniano veio a público dia 3 e disse que o enriquecimento de urânio não vai parar. Então parece que a pressão militar talvez tenha reforçado aquela ideia interna, tipo, precisamos da bomba para nos defender. Entende? Entendi. E como isso está batendo dentro do Irã mesmo? Na população, no governo? Olha, a repressão interna aumentou. Tem relatos de ataques à minoria religiosa Bahá'í, agora no começo de julho. E centenas de pessoas foram presas, acusadas de espionagem desde o início da guerra. O líder supremo Ali Khamenei até reapareceu, né? E disse que o Irã nunca se renderá a Israel. Teve até bloqueio na internet. A coisa tá tensa lá dentro. E os Houthis lá no Iêmen? Continuam na ativa? Atacando. Continuam, sim. No dia 5 de julho, lançaram um míssil contra Israel. Foi interceptado, mas lançaram. E no dia seguinte, dia 6, atacaram um navio mercante no Mar Vermelho. Foi o primeiro ataque assim a navio mercante desde novembro de 2024. Nossa! E Israel respondeu, claro. Fez ataques aéreos no Iêmen no dia 7. Essa dinâmica toda representa uma ameaça bem real ao comércio marítimo global ali na região. Com certeza. E sobre Gaza, alguma novidade nas negociações entre Israel e Hamas? As conversas com mediação do Catar terminaram sem acordo. Isso foi no dia 7 de julho. Enquanto isso, os ataques aéreos israelenses continuaram na região. Dezenas de mortos reportados só no dia 6 de julho. E ainda persistem aqueles relatos trágicos, né? Centenas de palestinos mortos tentando buscar ajuda humanitária. Bem triste. Muito triste. E parece que teve uma movimentação diplomática meio surpreendente também, envolvendo Síria e Estados Unidos? Como é isso? Sim. Uma notícia que surgiu no dia 7 de julho. Mencionou que a administração Trump teria oferecido a Netanyahu um acordo de paz com a Síria. Para quê? Para tentar encerrar a guerra em Gaza. E esse acordo incluiria uma coisa bem polêmica: tirar o grupo Hayat Tahrir al-Sham da lista de terroristas. É uma organização militante lá na Síria. Uma jogada diplomática de altíssimo risco. Nossa, que complexo. E, paralelo a isso, o Reino Unido também restabeleceu relações com a Síria no dia 6 de julho. Então, o tabuleiro está se mexendo bastante ali. Com certeza. Mudando o foco agora. Ucrânia. O que se destacou por lá nesses últimos dias, entre 4 e 7 de julho? Bom, as forças russas tiveram alguns avanços perto de Pokrovsk, ali por volta do dia 5. Mas o que mais chamou a atenção, e é bem alarmante, foi um relatório de inteligência, da Holanda e da Alemanha. Saiu no dia 4. E ele aponta que a Rússia estaria, intensificando e até normalizando o uso de armas químicas proibidas, como a cloropicrina, que é um agente sufocante. A Ucrânia diz que já documentou milhares desses casos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está profundamente preocupada. Classificou como violação grave, crime de guerra.
É sério. Muito sério. E qual tem sido a resposta da Ucrânia a esses avanços e principalmente a essas denúncias? A Ucrânia continua naquela estratégia de atacar a infraestrutura industrial de defesa da Rússia e, além disso, fechou um acordo importante com os Estados Unidos no dia 6 de julho para receber centenas de milhares de drones. Hum. E a China, como entra nessa história toda da Ucrânia? A China... Aqui tem um ponto fascinante. Vazou uma informação, não oficial, no dia 7, de que o ministro das Relações Exteriores, chinês, teria dito, em conversas privadas com a União Europeia, que Pequim não pode aceitar uma derrota russa. Por quê? Porque isso liberaria os Estados Unidos para se concentrarem totalmente na China. Se isso for verdade, né? Contradiz totalmente a postura pública de neutralidade deles. Entendi. E mostra a Ucrânia cada vez mais como um campo de batalha por procuração nessa disputa global maior. Falando nessa disputa global, Estados Unidos e China, como é que tá essa rivalidade agora? Essa rivalidade continua sendo, assim, o principal motor da instabilidade global. É uma competição econômica, tecnológica, militar. Taiwan continua sendo um ponto muito quente. A China mantém a pressão, faz exercícios militares ali perto. Taiwan está reforçando as defesas com ajuda americana, ampliando os próprios exercícios. Teve até aquele incidente com um cabo submarino no começo do ano, lembra? Que aumentou a tensão. Lembro, sim. E no Mar da China Meridional? Continua tenso. Continua tenso. Muita disputa por recursos, né? Petróleo, pesca entre China, Filipinas, Vietnã, outros países da região. As Filipinas, em particular, estão investindo pesado em defesa agora. E economicamente a briga também é feia. Tem propostas de tarifas altas dos Estados Unidos contra a China, contra outros parceiros. Isso ameaça o comércio global. Aquele desacoplamento da China é visto como um risco enorme para a economia mundial. E rapidinho, para a gente fechar, tem outros pontos de atenção global que valem mencionar. Sim, bem rápido. Tem a instabilidade interna nos Estados Unidos, que sempre preocupa, desafios econômicos e políticos na União Europeia, crises crescendo em várias partes da África, Ásia, América Latina. E, claro, as mudanças climáticas piorando tudo, né? Gerando potencial para guerras por recursos, mais migração em massa. O cenário é complexo em muitos níveis. Ufa! É realmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fica muito claro como esses conflitos estão interligados, né? E como o risco de algo maior, uma escalada, é bem real. Recapitulando os pontos mais críticos que a gente viu nesses últimos dias. As negociações nucleares do Irã, com aqueles sinais meio contraditórios, as acusações gravíssimas de uso de armas químicas pela Rússia na Ucrânia, Exato. a posição delicada da China sobre esse conflito, as tensões que não diminuem em Taiwan e os ataques no Mar Vermelho que afetam o comércio. São muitos focos. Sem dúvida, é um cenário que exige atenção constante, né? A forma como esses pontos críticos vão se desenvolver agora, nos próximos dias, semanas, pode definir os próximos capítulos da geopolítica global. Valeu demais pela companhia e pela análise aprofundada hoje, 8 de julho. Foi ótimo conversar. Sempre um prazer. O mundo não para. E entender essas dinâmicas é fundamental, né? Com certeza. E para continuar acompanhando esses desdobramentos e como eles podem impactar tudo, não perca nosso próximo encontro aqui no Se Liga Terceira Guerra. Até lá!